Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Eu vou compartilhar com vocês agora o uso do nome de Jesus na cura. É muito importante nós entendermos que é a vontade de Deus curar, salvar, libertar, e nós não podemos ter dúvida disso. Amém? Os próprios nomes redentivos de Deus revelam a Deus como o Senhor que sara. Deus não coloca enfermidades sobre ninguém. Não importa o que as pessoas falam por aí ou o que elas acham. O que é importante é o que a palavra de Deus diz. Amém? E pelo conhecimento da palavra de Deus, pela revelação da palavra de Deus, nós percebemos claramente que é a vontade de Deus curar. Curar quem? Curar a todos. E isso precisa ficar muito claro, principalmente para aqueles que creem, para aqueles que já têm fé em Jesus Cristo. Não pode haver dúvida a respeito desse assunto da cura divina. Amém? Porque nesse período pós-pandemia, muitas sequelas ficaram devido ao momento que nós vivemos em todo o mundo. E é importante nós termos conhecimento sobre a vontade de Deus para permanecermos firmes. Amém? Em Tiago, capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. Amém? E no texto diz até se ele tiver cometido pecado, se lhe há perdoado. Então é muito importante nós entendermos que é a vontade de Deus curar. Deus, quando enviou Jesus para morrer na cruz, e na cruz que ele morreu levando os nossos pecados, ele levou também as nossas doenças, ele levou as nossas enfermidades. Isso era uma profecia que estava lá no livro de Isaías, no capítulo 53. Diz: nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Então é muito importante nós entendermos que cura e paz para aquele que crê é a vontade de Deus e para toda a humanidade, assim também como a salvação. A salvação, ela é extensiva a todos os homens e não apenas a alguns prediletos de Deus. Amém? Então, nós podemos observar que Jesus, ele deu o seu nome para que em seu nome nós curássemos os enfermos. Então, Marcos, capítulo 16, versículos 17 a 18, Jesus diz assim, depois de ter comissionado os seus discípulos: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então veja a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, porque diz aqui que através da imposição de mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? Tiago já diz: se tem alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros da igreja, que farão a oração da fé, e essa oração da fé salvará ou curará aquele que está enfermo. Isso porque nós vemos a vontade de Deus revelada. Amém? O exemplo de Jesus, ele curou a todos. Por onde Jesus passava, ele pregava, ensinava e curava. Essa palavra curava também está incluído libertava. Amém? Nós já vimos aqui o poder do nome de Jesus na expulsão de demônios. Agora nós vamos ver o poder do nome de Jesus na cura divina. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro, na casa de Cornélio, ele está ali pregando a palavra, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí as pessoas, às vezes, alguns teólogos dizem: mas essa cura não está falando de cura física. Amados, nós precisamos entender a Bíblia como ela está escrita. Amém? Nós não podemos, muitas vezes, tirar a Bíblia do contexto para minimizar ou para inferiorizar o poder do Evangelho.
Paulo afirmava: eu não me envergonho do Evangelho, porque no Evangelho se encontra o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho revela o poder de Deus. São as boas novas de salvação. E nós precisamos entender isso. Amém? Então Jesus curou a todos. Marcos capítulo 4, versículo 23 diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Olha, Jesus, ele ensinava, ele pregava e depois ele curava. Então, como a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, com certeza Jesus estava pregando o Evangelho sobre cura. Porque as pessoas recebiam fé e muitas delas eram curadas de suas doenças e de suas enfermidades. Então, desta forma, por Jesus ser a expressão exata de Deus, temos a maior prova de que é a vontade de Deus curar a todos e não apenas alguns específicos. As pessoas ficam perguntando: mas por que fulano foi para a fila de cura? Ou por que fulano foi para uma reunião de cura e não recebeu a sua cura? Amados, essas perguntas não são fáceis de responder, porque às vezes nós olhamos aquilo que os nossos olhos mostram. Porém, entre aquela pessoa e Deus, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Entre aquela pessoa e as portas que estão abertas na vida dela para o diabo, a gente também não sabe o que está acontecendo. Mas é importante nós ficarmos com o que a palavra de Deus diz. Na grande comissão, o Jesus que enviou os discípulos para pregar o Evangelho para a salvação, enviou os discípulos também para pregar a cura, para a cura das enfermidades e das doenças no corpo. Amém? Jesus curou e podemos usar o seu nome para também fazer a mesma obra que ele. Em João 14:12, a palavra de Deus diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus está dizendo aqui que nós, como cristãos, como crentes, nós vamos fazer as mesmas obras, porque nós fomos ungidos e enviados na mesma unção do Espírito. Em Marcos 16:18, é muito claro isso, dizendo que pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então, no nome de Jesus, há cura divina. No nome de Jesus, há salvação. E essa palavra salvação, no grego, é sozo. E sozo significa também cura, libertação, segurança, preservação e perfeição. A cura para o corpo físico é parte integrante do Evangelho. Então nós precisamos entender isso e não podemos deixar de anunciar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vontade de Deus curar, que é a vontade de Deus pelo poder do nome de Jesus, pela unção do Espírito, manifestar cura àqueles que estão enfermos, àqueles que estão doentes. Muito importante nós entendermos isso. Amém? Porque se nós entendermos isso, nós vamos vivenciar experiências maravilhosas, tanto para conosco mesmo, como para com aqueles que nos cercam, os nossos familiares, e também para aqueles que estão distantes, aqueles a quem nós pregarmos a palavra de Deus. E não podemos somente pregar parte da palavra de Deus. Não podemos somente pregar uma parte do Evangelho. Não, nós precisamos pregar o Evangelho como um todo. Nós precisamos pregar a palavra como um todo. E na salvação a cura está incluída. É muito importante você entender isso. É muito importante você crer nisso. Amém? Que a cura faz parte da salvação. Eu não sei se no momento que você está vendo esse vídeo agora, você está enfermo, você está doente, mas eu creio na unção do Espírito e creio no poder de Deus, que pode operar agora, aí aonde você está. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão sobre o lugar da enfermidade. Se é uma enfermidade na alma,
se é angústia, se é ansiedade, se é depressão, coloque sua mão no coração e creia comigo, que eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Evangelho revela o poder de Deus e manifesta o poder de Deus. E eu oro agora por esse amado, eu oro agora por essa amada que está necessitando de cura física, de cura na sua alma, e que o poder da tua palavra possa manifestar a obra de Jesus Cristo e trazer glórias ao teu nome. Nós te agradecemos porque o nome de Jesus nos foi dado e esse nome tem poder sobre toda e qualquer enfermidade. Eu te agradeço, Pai, pelo teu poder entrando neste corpo físico agora e restaurando para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. Amém? Se você conhece alguém que está enfermo e está precisando de oração, que tal mandar esse vídeo para ela? Para que ela possa escutar, assistir e também ser tocado pela unção e pelo poder do nome de Jesus, que cura todas as enfermidades, que cura todas as doenças. Amém? Tem uma série aqui sobre a autoridade do crente e nós vamos dar continuidade amanhã falando sobre esse assunto de cura, que é muito importante e é uma coisa necessária nos nossos dias. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.